Você já recebeu uma profecia que nunca se cumpriu? Será realmente que foi Deus que falou com você? Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário que você está assistindo esse vídeo. E o Senhor te guarde e te abençoe. Mas então, você já recebeu uma profecia particular e que nunca se cumpriu? Até hoje você espera que se cumpra? Será realmente que foi Deus que falou com você? Essa é uma questão muito complexa que estamos vivendo em nossos dias. Assim diz o Senhor. Será realmente que foi o Senhor que disse? Comente aqui, deixa seu comentário aqui, deixa sua opinião se você já passou por essa situação e ainda hoje está aguardando o cumprimento da profecia. Esse é um tema muito delicado, muito que está em voga em nossos dias. Muitos profetas, profetisas que deixam mensagens, profetizam, assim diz o Senhor, assim falou o Senhor, isso que eu te digo. Mas será realmente que é Deus que está usando essas pessoas? Nesse vídeo de hoje eu quero trazer uma reflexão sobre esse assunto. Longe de mim querer refutar, dizer que não é Deus que está falando, mas eu quero trazer alguns pontos de vista à luz das Sagradas Escrituras, à luz da Bíblia Sagrada, né? Porque a Bíblia Sagrada é nosso manual de prática, de conduta, de regra, de fé. Então tudo tem que estar pautado no que a palavra de Deus nos diz. Então eu vou trazer duas informações, duas passagens, que uma está no Antigo Testamento, no livro de 1 Reis, capítulo 13, e o outro está lá no livro de Atos, no Novo Testamento, capítulo 16, versículo 16. Mas primeiro, vamos para 1 Reis, capítulo 13. O cenário, o ambiente, o contexto histórico aqui de 1 Reis, para a gente entender, para a gente compreender, é o seguinte: com a morte de Salomão, Salomão era o rei de Israel, de toda a nação, o reino ainda não havia se dividido. Com a morte de Salomão, por causa da idolatria de Salomão, Deus tinha dito que o reino seria dividido, a nação de Israel seria dividida em dois reinos, a partir da morte de Salomão, porque Salomão deixou de adorar só a Deus, né? Salomão, por causa das suas mulheres, seus casamentos com mulheres pagãs, acabou dando concessão a uma aqui, concessão a outra ali, e acabou adorando outros deuses. Isso desagradou a Deus, e Deus disse que o reino seria dividido, a nação de Israel seria dividida em dois reinos: Reino do Norte, também conhecido como Israel, e Reino do Sul, também conhecido como Judá. Então é o seguinte: Salomão faleceu, Deus cumpriu a promessa que havia dito, e o reino, a nação, o país de Israel foi dividido em dois reinos. O filho de Salomão, conhecido como Roboão, ficou com duas tribos, a tribo de Judá e Benjamim. Lembrando que o lugar de adoração, o lugar do sacrifício, dos holocaustos, era em Jerusalém. O templo ficava em Jerusalém. E Jerusalém estava ali na tribo de Judá, a qual o filho de Salomão, Roboão, estava reinando. As outras 10 tribos ficou com um homem chamado Jeroboão. Jeroboão era um servo que trabalhava para Salomão. E em determinada ocasião, Deus enviou um profeta chamado Aías, e o profeta encontrou com Jeroboão e disse: olha, o profeta rasgou as suas vestes em 12 pedaços e deu 10 pedaços a Jeroboão e disse: ó, Deus está rasgando o reino de Israel, está te dando 10
tribos. Tu vai reinar sobre 10 tribos. Jeroboão ainda era servo de Salomão. Aguarde isso. Salomão, sabendo disso, passou a conhecer essa situação, essa informação. Aí ele quis matar Jeroboão. Jeroboão fugiu para o Egito. Depois da morte de Salomão, toda a congregação ali de Israel se reuniu com o filho de Salomão, que seria o sucessor, né, Roboão, e falou relacionado aos impostos, que Salomão cobrava muitos impostos, e pediu a Roboão, filho de Salomão, que passaria a reinar, que aliviasse os tributos, pois estava sendo muito pesado. Roboão deixou de seguir os conselhos dos anciãos que aconselhavam Salomão e foi seguir os conselhos dos jovens, aqueles da sua idade. E o conselho do jovem foi que Roboão aumentasse ainda mais os impostos, né? Sobre que a carga fosse mais pesada ainda sobre o povo. Aí o povo, como já era uma promessa de Deus que o reino seria dividido, foi dividido. A nação de Judá e Benjamim foram para o seu lado e ficaram a cargo sobre o reinado do filho de Salomão. As demais tribos, as outras 10 tribos, que ficou conhecido como Reino do Norte, ou Israel, passou a seguir Jeroboão, que era o servo de Salomão. Jeroboão foi constituído rei e passou a reinar sobre aquelas 10 tribos. Mas onde eu quero chegar com isso? Primeiro, o templo, o lugar de adoração, ficava lá em Jerusalém. Jerusalém ficou, era na tribo de Judá, que estava sob o reinado do filho de Salomão, Roboão. Então, o que foi que Jeroboão fez? Para o povo não ter que descer lá para Jerusalém, que ficava no Reino do Sul, para ir sacrificar, para adorar a Deus, ele teve uma ideia. Ele criou, só que ideia errada, né? Criou bezerros de ouro e colocou um em Betel e outro em Dan, ali na região que ele reinava, né? Sobre as 10 tribos. Colocou bezerros de ouro, fez um altar de sacrifício, constituiu sacerdotes e levitas que não era da tribo de Levi, da tribo que Deus havia determinado, que os sacerdotes e os levitas era da tribo de Levi, e Jeroboão fez sacerdotes e levitas de outras tribos, povos comuns, que não era da tribo de Levi. Além de instituir a idolatria, que o Reino do Norte aí durou aproximadamente 210 anos e foi um rei pior do que o outro, tanto que em 722 a.C. foi invadida pelos assírios e destruída. O que foi que aconteceu? A idolatria iniciou aí. Onde eu quero chegar nessa questão das profecias? Jeroboão instituiu sacerdotes que não eram da tribo de Levi e levitas, fez um altar e começou a sacrificar a bezerros de ouro, dizendo ao povo: foi esse Deus aí que tirou vocês do Egito. Isso, obviamente, desagradou a Deus. O que foi que Deus fez? Enviou um profeta de lá de Judá, da tribo da região do sul, do Reino do Sul, enviou para o Reino do Norte para confrontar o rei do norte, Jeroboão. E o profeta chegou, Jeroboão estava ali sacrificando, queimando incenso no altar, e o profeta profetizou e disse: olha, Deus levantará um homem, falando do rei Josias, muitos anos depois essa profecia se cumpriu, e o profeta disse: Deus levantará um homem que queimará os ossos dos teus profetas nesse altar que tu fez, porque tu instituiu a idolatria e está desviando o meu povo de adorar o meu nome. O rei Jeroboão estendeu a mão para pegar esse profeta, e para prender, para matar, e imediatamente a mão do rei Jeroboão ficou mirrada, secou. Jeroboão rogou para que aquele profeta orasse a Deus para que a mão dele fosse restituída. O profeta orou e Deus restituiu, a mão do rei voltou ao que era antes. Aí o rei disse: vamos para minha casa, para o meu palácio, lá você vai comer pão, vai beber água. Aí o profeta disse: jamais farei isso. Está lá em 1 Reis, capítulo 13. Porque Deus disse que eu não deveria comer pão aqui nesta terra, nem beber água aqui nesta terra, e nem voltar pelo caminho que eu vim. Pois bem, o profeta retornou
E no seu caminho ele parou debaixo de uma árvore para descansar. Observe, Deus tinha falado com o profeta. O próprio Deus tinha falado com ele. Não comerás pão nesta terra, nem beberás água, e nem voltará pelo caminho que tu veio. Pegue isso, guarde isso. O profeta voltou por outro caminho, só que a uma certa distância ele parou para descansar debaixo de uma árvore. Nesta cidade existia um outro profeta, a Bíblia chama de profeta, um profeta velho. Um outro profeta. E aí os filhos desse outro profeta ouviu o que tinha acontecido ali no altar, o altar tinha rachou com uma palavra do profeta, e os filhos desse profeta velho ouviu o que tinha acontecido, viu o que tinha acontecido e foi falar ao pai. Aí o pai dele disse, e por qual caminho o profeta que profetizou foi? Aí indicaram o caminho e o profeta velho foi atrás dele. Encontrou esse profeta que tinha profetizado, ele estava debaixo de uma árvore descansando. Aí disse, olha, volta comigo para minha casa, para tu se alimentar, tu comer pão, tu beber água. Aí o profeta repetiu a palavra, não, que Deus disse que eu não deveria comer pão nesta terra, nem beber água, nem voltar pelo caminho que eu vi. Aí o profeta disse, mais um anjo, o outro profeta disse, mais um anjo de Deus apareceu a mim e disse que você poderia voltar, poderia comer pão, poderia beber água, poderia descansar. E aqui é que está o perigo. Se Deus disse para você, por que Deus vai usar um intermediário para desfazer aquilo que ele tinha dito? Olha o perigo. Olha o perigo. O que foi que aconteceu? Esse profeta voltou com o profeta velho, sentou na mesa da casa do profeta velho, se alimentou, bebeu água, tal. Só que quando eles estavam se alimentando, comendo, Deus falou para aquele profeta velho que tinha mentido, dizendo que o anjo tinha falado com ele, que o outro devia voltar, tal, e comer, se alimentar. Deus falou com esse profeta velho e profetizou sobre ele, sobre esse profeta que tinha voltado, dizendo, ó, porque tu desobedeceu a minha palavra, voltou, está comendo, está bebendo, está descansando, tu não serás sepultado na cova dos teus pais, porque tu não entrarás na terra que tu saiu, o reino de Judá, de onde tu veio. Tu morrerás, porque tu desobedeceu a minha palavra. O profeta voltou e no caminho um leão o encontrou e matou ele. Não comeu ele e nem a jumenta que ele estava montado, simplesmente matou. Cumpriu-se a palavra que Deus disse. Olha que situação. Deus tinha dito a ele que não deveria comer, nem beber e nem voltar pelo mesmo caminho. Mas aí um homem, um outro profeta, olha o perigo, era profeta também. Era profeta também. Mentiu e disse que Deus tinha falado com ele, que um anjo tinha falado com ele, que era para voltar. O profeta jovem acreditou, voltou, desobedeceu a Deus e foi morto, pagou com a sua vida. E Deus usou esse próprio profeta que tinha mentido, dizendo que Deus tinha falado com ele para ele voltar. Olha o perigo. Quando Deus fala com você, Deus não vai usar um intermediário, ainda que seja conhecido como homem de Deus, enfim, para desfazer aquilo que Deus falou. Porque Deus não mente, Deus não se contradiz. Olha o paradoxo aí. Então, essa passagem aqui em 1 Reis, capítulo 13, é muito importante para a gente compreendermos essa questão do tanto assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, e as profecias não se cumprem. Nós vemos aí no nosso meio, em nossa sociedade, crentes mortos, frustrados com a fé, com o evangelho, porque foi seguir profetas que profetizaram, que falou isso, que falou aquilo, e nunca se cumpriu. Porque não foi Deus que disse. Acreditou, deixou de acreditar na promessa que Deus fala através da sua palavra, porque a sua palavra não erra, e foi seguir voz de profecia de pessoas que diz que é profeta, de Senhor e tal, e muitas vezes não é. E aí as pessoas são frustradas, saem frustradas com o Evangelho, frustradas com Cristo, sendo que Deus não falou.
porque negligenciamos a palavra de Deus. Outro episódio interessante. No livro de Atos, capítulo 16, versículo 16, Paulo e Silas, Lucas, que escreveu ali o livro de Atos, também estava presente, quando ele se inclui ali quando ele está escrevendo, diz que eles estavam em Filipos, profetizando, evangelizando, falando de Cristo, do Evangelho, e existia uma moça que tinha um espírito de adivinhação e dizia, vamos ler Atos capítulo 16, Atos capítulo 16, versículo 16, Atos capítulo 16, versículo 16, a gente, vamos lá, Atos capítulo 16, versículo 16, diz assim, e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro, isso Lucas falando de Paulo e Silas, que estavam com ele, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, e a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores, né, o dono dela. E isso fazendo por muitos dias, dizendo, estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são verdadeiramente servos de Deus. Mas essa menina não estava profetizando, não era Deus que estava falando através dela, era um espírito maligno e falando a verdade. Verdadeiramente esses homens que anunciam o Evangelho são servos do Deus Altíssimo. E insistiram tanto que Paulo chegou e disse, e isto, versículo 18, e isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito que usava aquela moça, em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela agora. E na mesma hora o espírito maligno saiu e aquela moça ficou sã e parou, não teve mais como dizer, porque era o espírito maligno que estava usando aquela moça. Aí isso já pergunta, mas não estava dizendo a verdade? Estava, ela estava dizendo a verdade, mas pelo um espírito maligno. E aí surge a pergunta, devemos acreditar na verdade vindo do pai da mentira? A ideia ali era tentar manter, o espírito tentando se manter naquela moça, tentando ver se tentava confundir os apóstolos. Mas quem tem um espírito de Deus não é confundido, não é confundido. Então nós vemos aqui duas situações, uma no Velho Testamento, a questão do profeta que deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de um intermediário que disse que Deus tinha falado. Deus falou com você, meu irmão, através da sua palavra. Por que você vai ouvir a voz de um intermediário dizendo que Deus mandou desfazer aquilo que Deus tinha dito? Não tem como. Está errado. E novamente esse episódio aqui em Atos capítulo 16, versículo 16. Era o espírito demoníaco usando a moça e falando verdadeiramente o que ele estava pregando. Era o evangelho da salvação. Mas era o diabo que estava falando. E a gente vai acreditar no que o diabo fala? Jesus disse que ele é o pai da mentira, que ele não se firmou na verdade, desde o princípio que ele não é firmado na verdade. Então, o porquê nós devemos ter cuidado com tanto assim, diz o Senhor. Profecia que não deixará de se cumprir é o que está na Bíblia. É aquilo que os profetas inspirados por Deus escreveram. Todas que não se cumpriram, se cumprirão, porque Jesus disse que nem um vírgula, nem um tio da sua palavra deixará de se cumprir. Então, entendeu a complexidade da situação? Precisamos nos posicionar diante de Deus. Talvez agora você pergunte, e você não recebe profecia? Quando você recebe profecia, o que é que você faz? Recebo muitas profecias. Muitas profecias. Mas eu não me deixo me levar por nenhuma delas. Se foi Deus que falou, cumprir-se-á. Recebo profecias,
Mas na hora que eu estou recebendo as profecias, eu oro em meu coração e digo, Senhor, se é tu que está falando, vai se cumprir. Se não for, se não é o Senhor que está falando, eu rejeito. Eu rejeito. Então nós temos a Bíblia como nosso guia. Aí, muitas vezes, nós ficamos com aquilo na cabeça, com aquilo na mente, a profecia, e esquecemos de seguir a nossa vida com Cristo. Porque se foi Jesus que falou, vai se cumprir. Nós não precisamos ficar com a mente naquilo, vai se cumprir. Aí ficamos com a mente naquilo e a profecia não se cumpre, e vai 1 ano, vai 2, vai 3, vai 4, vai 10, vai 20. Aí as pessoas perdem a fé, ficam deprimidas, confusas, desacreditadas da fé do Evangelho, porque não foi Jesus que falou. Foi apenas a emoção daquele que se diz profeta, que se diz profetiza. E por causa disto, muitos se desviam da fé. Mas as profecias não existem? Existe? Sim, existe. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19 e 21 diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, não extingueis o Espírito. 20. Não desprezeis ou não desprezais as profecias. E o 21. Examinai tudo e retém o bem. Foi Deus que falou, meu irmão? Vai se cumprir. Não foi Deus que falou? Não vai se cumprir. Mas e aí? Aí é você colocar seu coração em Deus e não ficar focado na profecia. Porque se foi Deus que falou, vai se cumprir. Se não foi Deus que não falou, não vai se cumprir. 1 Reis, capítulo... Novamente lá, 1 Reis, capítulo... Vamos lá para 1 Reis novamente, né? Uma história interessante também com Micaías e Acabe. Acabe era o rei de Israel e Josafá era o rei de Judá. O rei de Judá tinha ido visitar Acabe. E Acabe tinha um problema ali com os assírios, né? Os assírios tinham se reunido ali numa região chamada Ramote de Gileade. E Acabe perguntou ao profeta, o rei Acabe perguntou ao rei de Israel, Josafá, tu irá comigo a Ramote de Gileade guerrear contra os assírios? Ele disse, irei, minha casa é tua casa, meu povo é teu povo, nós somos irmãos, iremos. E no reino ali de Israel, no reino de Israel, o reino do norte, existia 400 profetas que profetizavam para Acabe. E Acabe consultou os profetas e os 400 profetas, pasme, dizia, vai, porque tu vai ser vencedor, Deus vai te dar vitória, tu vai vencer. Josafá, que era um homem de Deus, um rei que tem mente a Deus, disse a Acabe, mas não existe um outro profeta aqui, não, que a gente possa consultar a Deus por ele. Aí Acabe disse, existe um outro aí, Micaías, mas nunca profetiza bom sobre mim, sempre profetiza coisa ruim sobre mim. Aí Josafá disse, não fala assim o rei, vamos consultar o profeta. Então chamaram Micaías, e Micaías, usado por Deus, disse, veja assim, eu vi todo Israel disperso como ovelha que não tem pastor. Ou seja, os 400 profetas estavam mentindo. Acabe ficou furioso, foi prender Micaías e botou no cárcere e disse, 1 Reis, capítulo 22, versículo 28, diz assim, aí Micaías disse, quando Acabe prendeu Micaías, disse, Acabe disse, tu vai ficar preso até que eu voltar da batalha. Aí Micaías disse, se tu voltar, Deus não falou por mim. Se tu voltar da batalha vivo, Deus não falou por mim. Se a profecia se cumprir, meu irmão, foi Deus que falou por você. Foi Deus que falou. Se não se cumprir, não foi Deus que falou. A questão é não ficar focado no que o profeta disse.
Siga sua vida de intimidade com Deus e deixe a profecia na mão de Deus, porque se Ele falou, vai cumprir. Se Ele não falou, nunca vai se cumprir. E não ficaremos decepcionados porque a profecia não se cumpriu. Porque Deus não mente, Deus não erra. Se não foi Deus que falou, não vai se cumprir. Aí nós botamos nosso foco na profecia e esquecemos de manter nosso foco em Deus, a nossa caminhada com Cristo. E daí é que vem o perigo e as frustrações e as decepções com o Evangelho, sendo que Deus não tem nada a ver com isso. Amém? Essa é a nossa reflexão neste vídeo. Que Deus te abençoe e te guarde. Comente aí, deixe sua opinião no nosso vídeo. O que você acha? Já passou por essa situação? Conhece alguém que já passou por essa situação? Deus te abençoe e te guarde.